Meus queridos amigos e irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. É uma alegria estar aqui novamente compartilhando com você acerca da palavra de Deus. Quero aqui agradecer a você por estar conosco aqui nesse vídeo, refletindo acerca da palavra de Deus. Quero deixar uma palavra aqui para reflexão aos nossos jovens, todos os nossos jovens, em especial ao Madealo também, da nossa sede Adealo. Deus abençoe a sua vida. Eu quero compartilhar com você aqui acerca da palavra de Deus. Dizendo que a questão de jovem não é uma questão simplesmente de idade, mas é uma questão de pensamento, é uma questão da nossa vida, do espírito, é uma questão de espírito. Porque a palavra de Deus diz que Caleb, quando ele chegou a Josué, ele disse, olha, quando eu ouvi a palavra de Deus acerca da promessa, eu tinha 40 anos. Agora eu estou com 45 anos. E a minha força agora é a mesma que eu tinha no tempo que eu ouvi a palavra de Deus. Tanto para sair, para entrar na guerra. Ele está dizendo, olha, a minha capacidade quando eu tinha 40 anos de idade continua sendo a mesma, mesmo com 85 anos de idade. Ele estava disposto a lutar, a enfrentar os gigantes, a enfrentar as batalhas e conquistá-la, porque era promessa de Deus. Nós temos a promessa de Deus. Nós temos aquilo que o Senhor nos prometeu, estar conosco. Então a questão de jovem não é uma questão de idade, mas sim uma questão de espírito. Se você tem esperança, se você tem alegria, se você tem ousadia, disposição, se você almeja ver as coisas melhores, as coisas de Deus acontecerem, é você ter uma mente de jovem, uma mente para conquistar. Então é para você essa palavra que eu quero compartilhar aqui nesse pouco tempo, nesse momento. Primeira epístola de João, capítulo 2, o versículo 14, a parte B. Ele diz assim, eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Muitos são os desafios que nós vivemos, enfrentamos no dia a dia. Muitas são as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida cotidiana. Muitos são os gigantes que nós temos que vencer. Muitos são as dificuldades que nós temos que romper no dia a dia, que nós temos que enfrentar. E precisamos então enfrentar todas essas adversidades. Precisamos enfrentar esses desafios de cabeça erguida. Precisamos enfrentar essas dificuldades com disposição na nossa alma. A palavra de Deus ele diz, olha, sois fortes e vencestes o maligno. Que força é essa que ele está dizendo? Será que esta força que ele está dizendo, da onde vem esta força? Será que é a força do braço? Será que é a nossa capacidade intelectual? Será que é a nossa capacidade física? Será que é a nossa inteligência? Será que é a eloquência que faz você vencer os desafios e as dificuldades? Não. Não é esta questão de força humana externa que nós temos, carnal. Mas está falando de uma força interior que flui de dentro de nós. Jesus Cristo, ele no capítulo 7 do Evangelho de João, e o versículo 37, ele diz, olha, quem tem sede, vem a mim e beba. E ele diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Então ele está dizendo, aquele que participa, que bebe de mim, que busca a mim, ele encontra força dentro de si mesmo. É dentro de si que vai renascer uma esperança. Uma esperança que outrora foi perdida lá no Éden, quando o homem pecou contra Deus, e ali ele morreu no seu interior. Jesus ele veio para dar essa vida no nosso interior. Então ele diz, olha, aquele que beber, ele fluirá dentro do seu ventre rios de água vivas. Então ele está dizendo de uma disposição, de uma nova vida, de novas expectativas, de novos rumos que ele tem dado a cada um de nós. Então nós temos na nossa disposição essa bênção do Senhor. Josué capítulo 1 e o versículo 8, a palavra de Deus diz assim, não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Aqui está o segredo da nossa vida. Aqui está o segredo da bênção de Deus na sua vida. Buscar a palavra de Deus. O Senhor fala a Josué, não temas,
Não desanime. Seja forte. Ele está dizendo, olha, não aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que prudentemente te conduzirás pelo caminho. Ele está dizendo, se você buscar a minha palavra, se você buscar força em mim, você alcançará lugares altos. Você conseguirá prosperar no seu caminho, na sua caminhada. Como está a sua caminhada? Está difícil de prosseguir? Muitos embaraços na sua vida? Busque a palavra de Deus. Se aprofunde naquilo que o Senhor Deus tem para a sua vida. Alimente-se daquilo que o Senhor tem à nossa disposição, tem dado para nós, que é a sua palavra. O salmista Davi, ele fala, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ele está dizendo, olha, o segredo de uma vida de sucesso, o segredo de uma vida de vitória é esconder a palavra. Ele está dizendo, aquilo que é de mais precioso, eu não apenas guardo, eu escondo, para que não se perca, para que ninguém roube de mim, para que ninguém tome aquilo que é de mais precioso na minha vida. O que temos de mais precioso nessa terra não é dinheiro, não é bens, não é fama, não é pessoas em nossa volta, mas o que nós temos de mais precioso é a palavra de Deus no nosso coração, porque ela é viva, ela é eficaz, é ela que transforma a vida do ser humano, é ela que transforma a nossa vida. Paulo diz em segunda carta aos Filipenses, capítulo 2, o versículo 13, Deus opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo sua boa vontade. Ele está dizendo, é Deus que opera na sua vida. É o Senhor que trabalha ao seu favor. Aquilo que acontece na nossa vida, se nós estivermos em Cristo, será segundo a vontade e o querer de Deus. Deus nunca perdeu o rumo da história. Deus nunca perdeu nos seus propósitos. Os desígnios de Deus, eles são infalíveis. Os desígnios e os propósitos de Deus são eternos. E não há ninguém que possa frustrar os planos de Deus. Então seja um canal de bênção. Seja alguém que mude esta geração. Seja alguém que muda as pessoas que estão em sua volta. Seja alguém que faça a diferença. Porque você tem a palavra de Deus. Porque você tem aquilo que o Senhor tem de melhor para a nossa vida. Ele dispensou a sua vida. A palavra do Senhor diz, na primeira epístola de João, capítulo 4, e o versículo 4 também, ele diz, olha, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então maior é aquilo que nós temos. Maior é aquilo que ele deixou a nós. Aquilo que ele deixou para a nossa vida. Ele tem dado para a sua vida. Qual tem sido os seus desafios? Qual tem sido as suas dificuldades? Qual tem sido os seus problemas? Ele resolve os seus problemas. Ele resolve as suas dificuldades. Porque a palavra de Deus diz que nada é impossível ao que crê. Nada é impossível para aquele que está em Cristo Jesus. Então que você, nesse momento, reflita nessa palavra. Olhe, dá uma sondada na sua vida, o que está em sua volta. E saiba que o Senhor Deus, Ele tem o melhor para a sua vida. Porque os pensamentos de Deus, os planos de Deus, são muito maiores do que os nossos. Os propósitos de Deus, eles são infindáveis. A nossa mente, a nossa capacidade humana não consegue alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. O que o Senhor Deus tem para a sua vida é o de melhor. Então, continue conquistando, continue lutando, continue esforçando. Assim como Paulo diz na sua palavra, não deixando o alvo, deixando para trás as coisas que ficaram, mas olhando para o alvo que é Cristo Jesus. Continue de cabeça erguida. Não baixe a cabeça diante das dificuldades. Não baixe a cabeça diante dos problemas. Porque a palavra de Deus, ela está na sua vida. Você é forte, porque você já venceu o maligno. E a palavra de Deus está em vós. Está dentro de você. Está no seu coração. Guarde
esconde no coração a palavra de Deus e avance confiando que Deus tem o melhor para a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deus seja com você nesta caminhada, com a sua família. Que Deus te abençoe grandemente. Fique com Deus.